dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Badembel Pereira Brito, faço parte da equipe do projeto do Bahia Produtiva do SASOP, Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, que atua no território do Baixo Sul em 18 empreendimentos nas mais diversas cadeias produtivas. Hoje falaremos de um tema bastante importante, que é a gestão da unidade produtiva familiar e convergência com o planejamento do projeto produtivo. É um tema bastante importante para que o agricultor ele possa estar entendendo como gerir a sua unidade produtiva e também para que ele possa entender como será feito o planejamento do projeto produtivo. Vamos lá. Então, gestão da unidade produtiva familiar e convergências com o planejamento do projeto produtivo. Como deve começar o processo de planejamento ou gestão de uma unidade produtiva familiar? Planejamento, pessoal, é o caminho que o agricultor precisa fazer para ajustar seus objetivos às suas metas. Planejar nada mais é do que pensar no que ele ou ela deseja para si no futuro. Se observarmos a imagem, ela demonstra basicamente isso: um ambiente bem gerido, bem organizado, bem distribuído, onde podemos observar tranquilamente os vários sistemas produtivos sendo manejados. Abaixo nós vamos ver a criação de animais, o pomar, mais acima, a horta do lado esquerdo, juntamente com uma fonte de água, uma boa fonte de água, que também pode ter criações de peixes, e logo ao centro, a casa do agricultor familiar. Ao fundo também podemos observar uma mata, uma reserva. Então, essa organização com certeza garantirá ao agricultor familiar uma maior chance de sucesso produtivo e também de renda. A importância da gestão da unidade familiar. O papel do agricultor está associado à necessidade de ter o domínio sobre o processo em que está inserido. O agricultor familiar, ele precisa buscar a capacidade produtiva e uma maior geração de renda, ou seja, de ganhar mais dinheiro. É importante que o agricultor saiba, então, gerenciar, planejar e executar o seu trabalho. Não basta apenas produzir. Então, a visão da propriedade, pessoal, ela permite que a relação entre o agricultor e a produção ela evolua. É nesse momento em que o agricultor e sua família precisam estar muito envolvidos, porque todos precisam entender que são importantes nesse processo de construção e que cada um tem um papel importante no processo. Deve também o agricultor ver a sua unidade produtiva como um meio importante para a sobrevivência de sua família, através do autoconsumo, como também de meio de geração de renda e desenvolvimento e parte importante no equilíbrio da natureza, utilizando melhor e de forma mais sustentável os recursos disponíveis em sua propriedade. Então, se vocês observarem a foto ao lado, esta demonstra a perfeita harmonia entre a produção de recursos alimentares de forma agroecológica, através da diversidade produtiva e também respeitando o ciclo da natureza. É justamente assim que os agricultores precisam enxergar sua unidade produtiva, agregando sua família, principalmente, inserindo também a mulher
como parte fundamental no processo produtivo e o jovem como futuro sucessor familiar. A gestão da unidade familiar, ela considera a organização e a operação de seus subsistemas visando o uso mais eficiente dos recursos para obter resultados compensadores e contínuos. E como podemos ter isso? Então, alguns pontos a combinação de culturas ou sistemas produtivos ou criações a serem exercidas, e também definir o nível de produção conforme a quantidade de recursos disponível e acessível dentro da propriedade. Primeiro, o consórcio de culturas ele permite que determinada área possa ser melhor aproveitada, tanto no quesito da fertilidade do solo, através das exigências de cada cultura, como também no tempo de colheita, pois sabemos que determinadas culturas elas precisam de um longo período para ter retorno financeiro. E aí é onde entra as culturas de ciclos mais curtos, para poder garantir alimento para a família e também renda ao agricultor nesse período em que aquelas culturas de ciclo mais longo elas estão se desenvolvendo. Já com relação ao ponto 2, o agricultor ele precisa conhecer o potencial de sua propriedade. Ele precisa saber utilizar a sua área de forma planejada, utilizar áreas propícias a determinadas culturas. Isso aí o agricultor ele tem noção, porque ele sabe que naquela propriedade, ele sabe onde é que é bom para ele plantar a mandioca, ele sabe onde é que é bom para ele plantar o cacau, ele sabe onde que é bom para ele plantar as hortaliças. Então isso o agricultor precisa ter bem definido em sua cabeça. Outra coisa são as melhores práticas a serem adotadas nas culturas e criações, como também o melhor aproveitamento da propriedade, subsistemas produtivos ou de linhas de exploração. É preciso que ele utilize práticas que diminuam os gastos, como adubações orgânicas, utilização de restos vegetais para serem incorporados ao solo, o plantio direto, podem contribuir muito e diminuir os gastos, e isso vai implicar em uma maior renda para o agricultor. Então, o sucesso da gestão da unidade familiar ela está cada vez mais relacionado ao seu envolvimento com o ambiente, com a família e com a sua capacidade de organização e de produzir bem. Atualmente, com a abertura dos mercados e o acirramento da concorrência interna, a realidade é bem diferente. Já não basta mais só produzir, é necessário que o agricultor ele saiba o que produzir, como produzir e quando produzir. E além disso, principalmente ele precisa saber como e quando vender. Então, pessoal, esses são questionamentos que precisam ser feitos nos grupos familiares produtivos, para não estar produzindo de forma aleatória, e sem também planejamento. Nesse cenário, a gestão nas unidades produtivas é de suma importância, tendo em vista que as mesmas devem desenvolver suas atividades de maneira rentável, atendendo às necessidades para garantir alimento de qualidade na mesa de sua família e também para a comercialização. Assim, para que se possa alcançar isto, faz necessária a aplicação de algumas ferramentas administrativas na gestão da propriedade. E aí temos 3 pontos, que é antes da propriedade, dentro da propriedade e após a propriedade. O que quer dizer isso então, pessoal? Antes da propriedade, são compostos basicamente por tudo que o agricultor ainda não consiga dispor em sua propriedade, e que dependa para produzir o alimento. Como que? Então, podemos dizer ferramentas, corretivos naturais, um calcário, que ele precise corrigir o solo. Muitas vezes ele não dispõe de banco de sementes na propriedade, então ele precisa adquirir sementes e por aí vai. Dentro da propriedade, ele já se refere a um conjunto de atividades que são desenvolvidas dentro da unidade produtiva, como por exemplo, o preparo e manejo do solo, os tratos culturais, a irrigação das plantas,
a colheita, as criações, né? Então tudo isso está relacionado a dentro da propriedade. E o após a porteira, ele engloba as atividades de armazenamento, de beneficiamento, de industrialização, de embalagem, distribuição, né, consumo de produtos alimentares, dentre tantas outras formas aí. Então, ferramentas de gestão produtiva da unidade familiar. Cabe ao agricultor familiar rural encontrar meios para responder às questões essenciais na sua propriedade, como o que produzir, quanto, como e quando, e também para quem produzir. Outras questões importantes, né? Outra questão importante é envolver todas as pessoas, né? Seja a família como os trabalhadores que estão ali envolvidos naquele processo, né? E não só envolver, como também entender os processos de antes, dentro e depois da propriedade. É preciso pensar na propriedade, né, na unidade produtiva, como uma forma de sustento familiar que precisa gerar alimentos e também renda, né? Não apenas gerar alimento para o autoconsumo, mas é importante que ele pense também em gerar renda para a sua família. Planejamento da produção. Esse é outro tópico também bastante importante, né? Porque o agricultor ele precisa pensar no agora e no futuro, né? O planejamento e o controle da produção ele tem como intuito organizar as atividades produtivas de modo a atender às necessidades da família, do mercado, do consumidor. Ou seja, né, ele procura conciliar o fornecimento de alimento, né, para o mercado, para a demanda. O que acontece muito hoje é que o agricultor, muitas vezes, ele organiza uma produção, né, e faz esse plantio, vamos dizer assim, todo de uma única vez. Então, chega na hora da colheita, ele vai ter essa colheita toda de uma única vez. Então, é preciso que isso seja planejado, né? Ele planeja para que ele tenha o maior tempo possível essa oferta, né, de produtos. Então, um outro ponto importantíssimo é esse, né, o planejamento e o controle. Ele deve ser feito em conjunto e deve ser levado a sério. Isso aí é importantíssimo. Ele tem que seguir o que foi planejado para poder obter os resultados esperados. É nesse momento que é importante levantar o que a propriedade dispõe e que pode ser aproveitado, potencializar isso e explorar o que for bom, né? E com isso ele vai tentar minimizar os pontos negativos. Ou seja, o agricultor tem em sua propriedade, um exemplo, restos de cultura que pode ser utilizado para a produção de compostos orgânicos. Mas muitas vezes tem um pequeno criatório de galinha que pode estar utilizando esses restos, né, da cultura como alimento para ela e ainda está utilizando suas fezes, né, como adubo para as suas plantas. Então são inúmeras as formas de melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, né, e economia financeira. O processo da gestão, né, produtiva da unidade familiar, ela precisa seguir os 4 principais pontos, né, que são eles: planejar, organizar, dirigir e controlar. No planejar, né, estão ali as metas, né, e os objetivos. Então é quando a família senta, conversa, né, e coloca no papel quais são as metas. Queremos chegar a essa produção, queremos o ano que vem estar produzindo tantas toneladas, tantas arrobas de cacau. Então, para isso, precisamos, né, seguir determinadas metas, né, ou seguir determinados parâmetros. Então, organizar isso, né? Então, como é que é organizar? Organizar quem vai trabalhar, quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Quais são os recursos que eu disponho ou que eu precisarei para essa produção, né? E as relações que existirão, né, dentro desse processo. O dirigir
né, ele tem a ver com a parte de liderar, né, e disponibilizar recursos. O agricultor ele precisa ser um líder, né, ele precisa ter essa denominação de líder dentro daquela produção. Ele precisa ter tino para poder enxergar que a coisa depende dele, né, e que naquele momento exato ele precisa disponibilizar determinado recurso, seja um adubo, ou seja, um determinado processo que ele venha a não interromper o ciclo, né, que está sendo desenvolvido para a gestão produtiva. E por fim, é o controle, né, que é o controlar, que é a execução de fato do que foi planejado. Né? Então, a partir que ele executa, ele terá os resultados em que, se dentro do esperado, ele pode estar, né, encerrando aquele ciclo, ou se precisa ser corrigido, aí é onde cabe ao líder, né, a pessoa que está à frente, ver onde foi que precisa melhorar e aí assim fazer a correção do determinado erro. É preciso acabar com o hábito, né, também de vender produtos sem saber se está havendo lucro ou prejuízo. Isso é muito comum quando não há planejamento. É importante que o agricultor saiba o custo de produção de cada produto. Né? Outro ponto importante é a valorização da mão de obra. Muitas vezes o agricultor até faz controle de gasto para produzir, mas não coloca a sua mão de obra e a mão de obra da sua família no processo. Então é preciso que seja remunerado. Né? O retorno do investimento, né? Se o agricultor não leva isso em consideração, ele acaba não sendo, né? não tendo rentabilidade. É preciso fazer um planejamento real e respeitar a realidade de cada envolvido. Então, a gestão da unidade familiar e o plano produtivo, ele deve ser entendido como algo importante e imprescindível para o sucesso produtivo. Deve partir do núcleo familiar e ser levado a sério por todos. Então, como funciona esse plano produtivo? Então, o ACR ele vai até a unidade produtiva, né, familiar, e faz o cadastramento da família. Em seguida, ele vai fazer o diagnóstico da unidade produtiva familiar, né, o questionário para cada beneficiário, onde ele faz o levantamento, né, de tudo que existe naquela propriedade, de quem é a família, né, da renda da propriedade. Né. Então, em seguida, ele vai fazer o plano produtivo, né, que é anterior a toda visita técnica. Né. Então, antes de fazer qualquer visita, ele tem que fazer o planejamento produtivo da unidade familiar. É nesse exercício que se identifica as atividades que serão planejadas e depois desenvolvidas nos anos futuros, né? No ano 1 de ação do projeto, no ano 2 e no ano 3. E também implementar as decisões que nortearão cada uma delas. O plano produtivo é como colocar em prática toda a discussão de gestão da unidade produtiva familiar. É um plano de ação participativo, né, com duração de 3 horas, que visa estabelecer estratégias de desenvolvimento das atividades de campo, tendo em vista os interesses da família e dar subsídio para a implementação do plano de negócio. Então, a gestão produtiva da unidade familiar e o plano produtivo, né, o produto dessa atividade possui 2 princípios básicos, né, que é o primeiro é o balanço financeiro estimado, onde vai ter lá o custo de produção, a receita bruta e o lucro estimado, e o segundo é a estratégia de ação e acompanhamento, onde o ACR, que é o agente comunitário rural, ele estará colocando toda a ação que vai ser feita durante os 3 anos de projeto. Certo? Assim, reiteramos a importância de realizar o planejamento das atividades da unidade produtiva familiar, né, o plano produtivo, sendo imprescindível que aconteça antes das visitas técnicas. Então, o primeiro, o balanço financeiro estimado, onde tem custo de produção, receita bruta e lucro estimado, é que permite identificar e listar, né, especificando cada item e analisar o resultado financeiro de cada safra, né, ou de cada ano.
E o segundo é a estratégia de ação e acompanhamento, né, que deve acontecer, né, dentro do planejamento e que envolva os aspectos produtivos, né, das atividades projetadas no item anterior para determinar as medidas que serão envolvidas. Então, aqui nós temos o plano produtivo, né, o projeto produtivo que será feito pelo ACR junto com o agricultor, né, o beneficiário. Então, nesse primeiro bloco, né, são informações referentes à instituição, né, a qual associação ou cooperativa esse beneficiário ele está vinculado, né, então é importante que se preencha, coloque o nome da associação ou cooperativa, né, e do lado direito o CNPJ. Logo abaixo o número do edital, o número da MI, né, o número do convênio e abaixo o território, que é o Baixo Sul, o município ao qual a associação faz parte e o nome da comunidade. Então, nesse primeiro bloco, né, chamado de primeiro quadro, na verdade, quadro 1, tem lá os dados do responsável pelo cadastro, né, pelo preenchimento do projeto produtivo. Então, o nome do ACR e o seu CPF. Logo abaixo, no quadro 2, tem a identificação do requerente. Logo abaixo, no quadro 2, tem a identificação do requerente, onde deve constar o nome do beneficiário e o seu CPF. Então, esse é o primeiro passo que o ACR tem que dar para preencher corretamente essas informações, certo? Para que o projeto ele vá completo. Logo abaixo, né, no quadro 3, tem os dados básicos do imóvel. Que aí vem todas as informações referentes à área produtiva desse agricultor, desse beneficiário. Se o beneficiário ele já tiver feito o CEFI, que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, né, todas essas informações que se pede nesse quadro, elas estarão disponíveis nesse documento. Então tem lá a denominação do imóvel, né, que é o nome da propriedade, o nome da roça, o nome da fazenda, certo? Em seguida vem a forma de vínculo com o requerente. Aí quer saber se o beneficiário ele é proprietário dessa área ou se ele é justo possuidor. E isso daí o ACR ele vai saber pelo CEFI, né? Se ele não tiver o CEFI, é só ele marcar, a depender do tipo de documento que esse beneficiário ele tenha dessa propriedade, certo? Então, se ele tiver um exemplo, um título de terra, né, ele vai ser proprietário. Se ele tiver apenas um comprovante, né, de compra e venda, então ele é possuidor, então ele é justo possuidor. A área da propriedade ela deve ser marcada em hectare. Então, muitas vezes o agricultor ele passa informação em tarefas, e aí é muito simples, basta o ACR ele saber que um hectare equivale a 10 mil metros, né? E geralmente um hectare ele também equivale a 2,3 tarefas mais ou menos, aí ele faz essa conversão, tá? O endereço dessa propriedade, ela está situada em qual comunidade, ou em que lugar, certo? O CEP, o bairro, o distrito, né? O município. Aí logo abaixo tem aí a localização geográfica, que é a latitude e longitude. Essas informações também vão constar lá no documento do CEFI. E caso o agricultor ele não tenha ainda feito esse CEFI, que é um cadastro obrigatório, né, é importante que o ACR ele disponha de um GPS para poder pegar esses pontos, né, essa referência geográfica, né, porque no sistema para lançamento vai ser pedido e é uma informação que tem que o ACR precisa informar para ele poder seguir no lançamento lá no sistema, tá? E aí no quadro 4, né, tem lá as principais atividades produtivas. Então o ACR ele precisa levantar junto com o beneficiário quais são as atividades que ele exerce que geram renda, né, que geram alimento, que ele possa estar
fazendo um planejamento para que melhore, né, essas atividades produtivas. Então, qual é a principal atividade? Vamos dizer que o empreendimento é de mandioca. Então, possivelmente, essa primeira atividade, essa atividade principal do agricultor, será a mandioca, né, a cultura da mandioca. Então, ele vai colocar aí a cultura da mandioca. E aí, abaixo, ele pode estar colocando atividades secundárias, né, que são outras atividades que os beneficiários muitas vezes exercem na propriedade e geram também alimento e muitas vezes também geram alguma renda. Então, ele deve preencher, né, esse quadro abaixo também. Bom, aqui a gente já vai entrando, né, para um quadro onde começa a ficar um pouco com maiores informações, demandará maiores informações do ACR do beneficiário. Então, nesse quadro de custo de produção, né, ele vai estar especificando todos os custos que entram para que ele possa produzir, certo? Então, vamos tomar como exemplo uma área de 1 hectare, né, para fazer o custeio de 2 culturas. A princípio, nós vamos fazer aí uma simulação do custeio do cacau e do custeio do aipim. Então, vamos imaginar que esse agricultor ele tem uma área de 1 hectare de cacau já estabelecida, né, e que ele vai implantar uma área de aipim, né, sendo que o aipim é uma cultura ciclo curto, né? Então, ele vai precisar colocar todas as informações. Então, ele vai precisar colocar todas as informações referentes a essas 2 culturas, certo? Então, aqui em especificações, né, ele vai estar colocando a mão de obra familiar para a limpeza da área, né, a mão de obra familiar para a poda, certo? Ele vai precisar colocar o adubo e o calcário, né? Imaginamos que ele fez aí uma análise de solo e essa área ela precisa ser corrigida, né? Então ele vai colocar aqui o calcário. Vamos também imaginar que todo recurso para essas atividades, então será recurso próprio, certo? Então, a unidade da mão de obra é dia homem, né? Então, para o adubo, utilizamos aqui o exemplo da saca, tá? E aqui nós vamos especificar as quantidades de cada um desses itens para a safra 1, que é o ano 1. Então, vamos observar, colocamos aqui 54 dias de limpeza da área, né, durante todo o ano. Isso é durante todo o ano, então é importante entender isso aqui, safra 1 como ano. Então, ano 1, né, precisarão de 54 dias de limpeza, certo? Então, logo abaixo coloquei aqui que ele vai precisar de 30 dias para atividade de poda, né, durante o ano, e 10 sacos de adubo durante o ano, tá bom? E assim também 45 sacos de calcário. Para o ano 2, que é a safra 2, eu coloquei aqui também 45 dias de limpeza, né? 25 dias de poda, 12 de adubo e 20 de calcário. E para o ano 3, eu coloquei aqui 48 dias de limpeza, 27 para a poda, 12 sacos de adubo e 20 de calcário. E aqui é o custo médio de cada um desses itens. Então, em média, para a limpeza, uma pessoa cobra R$50. Eu estou chutando aqui esse valor, mas isso pode depender de local para local, tá? Então, eu coloquei aqui em média, um dia de limpeza ele está a R$50. Um dia de poda ele está a R$70. Um saco de adubo
em média R$ 80. Eu não especifiquei qual é o meu adubo, pode ser o esterco de gado ou o esterco de galinha, então é uma média que eu coloquei aí, certo? E aqui coloquei que o saco de calcário está saindo a R$ 10, certo? Bom, o custeio do empim, eu coloquei aqui a mão de obra familiar, né, o adubo, coloquei a aração, né, horas máquina e o calcário. Então, a mesma coisa que eu utilizei para o custeio do cacau, eu vou utilizar para o custeio do empim. Então, coloquei aqui que eu vou precisar de 17 dias, homem, para o trabalho de limpeza, de plantio, né? Vou precisar de um saco de adubo, vou precisar de 2 horas máquina para preparar essa área de 1 hectare e vou precisar de 4 sacos de calcário. Para o ano 2, eu coloquei que eu precisaria de 15 dias para a mão de obra da família, né, para a mesma atividade, vamos dizer aí que seria o preparo da área ali, a limpeza, o plantio, etc., né, e a colheita também, vamos dizer assim. E coloquei também um saco de adubo, né? Não precisarei de aração, e coloquei aqui que eu vou utilizar 2 sacos de calcário. Já para o ano 3, eu coloquei 10 dias, né, para a mão de obra familiar, um saco de adubo, uma aração, 1 hora máquina de aração e 2 sacos de calcário. E aqui o custo médio de cada serviço desse, né? Repetir aqui os R$ 50, que seria relativo ao dia homem para mão de obra. Botei aqui um adubo já de R$ 85, a aração de 85 e o calcário de R$ 10. Então, em seguida eu vou ter aqui quanto, né, esse valor ele já automaticamente, à medida que você coloca as informações aqui do custo médio e da safra, ele automaticamente ele já vai calcular para você e vai lhe dizer quanto de cada item desse vai ser gasto por ano. Então aqui eu vou ter R$ 2.700 de mão de obra para a limpeza do cacau no ano 1, 2.250 para o ano 2 e 2.400 para o ano 3. Vou ter para poda um gasto de 2.100 no ano 1, 1.750 no ano 2 e 1.890 no ano 3. De adubo, eu vou ter um gasto de R$ 800 no ano 1, R$ 960 no ano 2 e R$ 960 no ano 3. O calcário eu vou ter um gasto inicial de R$ 450 no ano 1 e nos anos 2 e 3 um gasto de R$ 200. Para o custeio do empim, eu vou ter também um gasto de R$ 850 no ano 1, no ano 2 R$ 750 e R$ 500 no ano 3, certo? E assim sucessivamente. Logo aqui embaixo eu vou ter o gasto total por ano, né, desses 2 itens, desses 2 custeios, do cacau e do empim. Então eu vou ter aqui que no ano 1 eu vou ter um gasto para produzir essa 1 hectare de cacau e 1 hectare de empim, eu vou ter um gasto de R$ 7.195. O ano 2 eu vou ter um gasto de R$ 6.015. E o ano 3 eu vou ter um gasto de R$ 6.140. Certo? Então aqui nós estamos falando do custo de produção. Um dos principais fatores que o agricultor precisa saber, precisa fazer, para que ele não tenha prejuízo, né, na hora da comercialização. Então ele precisa saber quanto que cada cultura gasta para que ele possa ter uma determinada produção. Então assim, com base nisso, ele vai ter uma média de por quanto ele pode estar vendendo esse produto sem que ele tenha prejuízos, tá bom? Aqui agora, a gente no bloco 6, né, no quadro 6, já tem ali a estimativa de produção, né, dessa unidade produtiva familiar.
Então, tem lá as duas atividades agrícolas, né, que é o cacau e o aipim. Aí você vai sinalizar a unidade, que ela vai ser medida, né, no caso do cacau, arroba, e no caso do aipim, o quilo. O preço médio dessa arroba, ela vai estar em média custando, isso é um chute, tá, pessoal? R$ 135. E o quilo do aipim, ele vai estar custando em média R$ 2,50, tá? Então vamos imaginar aí que na primeira safra, no ano 1, ele conseguiu produzir 50 arrobas de cacau, certo? E 570 quilos de aipim. Então, automaticamente, né, essa tabela ela já vai multiplicar a quantidade produzida pelo preço médio, e aqui nós temos o total por cultura, que será a receita, né? Então, terá uma receita de 6.750 de cacau e 1.425 de raiz de mandioca, totalizando R$ 8.175. Então, no ano 1, ele vai ter uma receita de R$ 8.175. No ano 2, né, vamos estimar que ele tem um aumento da produção de 50 para 75 arrobas. E para o aipim ele também tem um aumento de 570 para R$ 600. Então, nesse ano ele terá uma receita de 10.125 para o cacau e R$ 1.500 para o aipim. Então, totalizando, no ano 2 ele terá uma receita de R$ 11.625. No ano 3, né, estimamos que ele teve um aumento de 75 para 98 arrobas de cacau e de 600 quilos de raiz de aipim para 610 quilos. Então, a receita desse ano será de R$ 14.755, tá? Bom, então, o lucro, ele é igual a estimativa de produção, né? Quanto que o agricultor vai produzir, menos o custo dessa produção. Então, no quadro 7, né, a gente vai ter lá o lucro estimado. Isso não quer dizer que é garantido. Pode ser que nesse ano, no ano 2 ou no ano 3, ele tenha um problema e possa ser que não produza nada. Como pode também acontecer dele ter um ano bom e produzir mais do que isso. Mas para isso é feito o planejamento, para que possa ser estimado, né, essa produção, e o agricultor possa saber, possa ter noção, né, de como ele deve se planejar, de como ele deve agir para que ele tenha, né, uma produção que seja parecida com o que ele planejou, tá certo? Então ele vai ter aí no ano 1 um lucro de R$ 980, né? No ano 2 ele vai ter um lucro de 5.610 e no ano 3 ele vai ter um lucro de 8.615, né? Nesse ano 1, observem que ele teve um lucro baixo, né? Porém, ele ainda vai receber pelos custos lá de limpeza e de poda que ele colocou da família, né? Então, além desse valor aí, ainda tem as diárias que foi colocada lá com limpeza e poda familiar, né? Então, ele deixou de gastar e ele mesmo vai estar se pagando, vamos dizer assim. Bom, no quadro 8 tem lá a parte chamada croquis, né? O croquis, ele é um desenho da propriedade, né? Então, o ACR ele deve fazer esse desenho na própria propriedade, junto com o agricultor, com o beneficiário, onde ele vai fazer um desenho, né, de onde se localiza cada cultura, onde se localiza a unidade produtiva, a casa do beneficiário, né, a água, né? Então ele tem que desenhar da melhor forma possível um mapa que represente a propriedade do agricultor.
né? Se a gente lembrar lá na primeira foto dessa apresentação, tem lá um desenhozinho de uma propriedade bem organizada. Não precisa ser exatamente daquele jeito. Se o ACR conseguir fazer, ótimo. Ele pode também estar utilizando de recursos. Ele também pode estar utilizando de recursos, né, do computador para fazer esses desenhos, mas não é um obrigatório, certo? No quadro 9 tem lá as estratégias de ação e acompanhamento, né? Então aqui o ACR ele deve preencher todas as visitas que ele fará àquele agricultor para as referidas culturas que foram sinalizadas acima. Então, ele pode colocar lá em o que. Então, ele pode colocar ali que ele vai fazer uma visita para orientar o agricultor na hora da poda do cacaueiro. Ou o agricultor fez a poda e ele vai lá conferir, vai lá orientar, né, ver se está tudo certinho. Então, ele coloca lá poda do cacaueiro, visita de poda do cacaueiro. Quando? No mês, vamos dizer, mês de novembro de 2020. Né, o local, ele vai colocar lá na área de cacaueiro, certo? E aí, assim sucessivamente. Ele pode estar colocando lá que ele vai, na visita 2, fazer uma visita de acompanhamento para o plantio do aipim. Então, ele vai colocar ali em o que, né? Quando ele vai fazer isso no próprio mês de novembro, né? Lembrando que tem uma quantidade de visitas a ser feita pelo ACR por beneficiário, né? Então, ele vai estar dividindo essas visitas nesse quadro aqui da estratégia de ação e acompanhamento. Desta forma, o planejamento ele busca responder às seguintes questões: o que produzir, quanto produzir e quando produzir, né? Então, é importante que o agricultor ele saiba o que produzir, né? Então, é a decisão de quais produtos ou a combinação deles, né, serão produzidos, tendo em vista os recursos disponíveis que ele tem na propriedade e o retorno que se deseja. Então, para isso, pessoal, é necessário considerar 3 variáveis que são fundamentais. A primeira, que é os recursos que ele tem disponível, né, o solo, né, a água, os insumos, a tecnologia, né, a mão de obra, o capital, né. Segundo, as condições de mercado, né. Então, ele vai produzir em escala, né, ele tem que analisar a concorrência, né, os preços de mercado. E terceiro, a necessidade de produção para o alto consumo, né. Então, são variáveis que ele precisa pensar antes de decidir o que ele vai produzir. Quanto produzir também é uma outra pergunta que ele se deve fazer e conversar com seus familiares, né? Então, essa pergunta ela está vinculada à decisão do que produzir e as restrições impostas pelo mercado, né, e pelo alto consumo. Essa questão ela procura definir o que ele vai produzir, o mínimo economicamente aceitável, né? E também vai depender da área que ele tem disponível, né? Então, são dois fatores importantes que devem ser levados em consideração nesse questionamento de quanto produzir, né? Porque muitas vezes ele tem vontade de produzir uma quantidade maior, porém ele não tem uma área disponível, ou muitas vezes ele tem a área disponível, mas muitas vezes o mercado não está receptivo, então não tem essa necessidade de se produzir uma quantidade muito grande, né? E quando produzir também é um outro questionamento que deve ser feito, deve ser pensado, porque é importante, né, que ele tenha ele considere, na verdade, o tempo de produção de cada atividade, né, para que ele possa ter uma maior, vamos dizer assim, uma maior oferta durante um maior tempo. Então, ele precisa levar em consideração
quando ele deve produzir para que ele possa ter, vamos dizer assim, colheitas por um maior período possível, né, para que ele possa atender a demanda do mercado, certo? Então, pensando também em outras perguntas, né, como tem aí logo abaixo, ele pode estar pensando como organizar os custos. Primeiramente, ele precisa entender, né, quais são os custos que ele vai ter, que são dois. O primeiro, que são os custos fixos, né, que são todos os custos que não vão variar com a produção. Aí nós temos exemplo, a água, a luz, etc., né, que mesmo ele não produzindo, ele vai ter um gasto, né, e os custos variáveis, né, que é todo o custo que varia com a produção. Então aí, por exemplo, ele tem um adubo, né, se ele vai produzir mais, ele vai ter um gasto maior de adubo, né, se ele vai produzir menos, ele vai ter um gasto menor de adubo, né, e assim sucessivamente. Temos a mão de obra e outros custos, né. Então, o custo total é o somatório dos custos fixos e dos custos variáveis. Bom, receita e despesa, né, são dois conceitos também que o agricultor ele precisa saber, né. Então, receita é todo recurso que entra, né, através da venda de produtos, e as despesas, né, são todos os gastos com a produção, tá? Então é importante que o agricultor ele tenha noção, né, de que é receita e do que é despesa, para que ele possa estar seguindo com o plano produtivo. Bom, então aqui, né, é importante também que o agricultor fique claro na cabeça dele e da família que esses três assuntos, né, a gestão produtiva da unidade familiar, o plano produtivo e o plano de negócio, eles precisam estar ligados, né, pois à medida em que a família passa a fazer a gestão produtiva da sua unidade familiar, ela segue também o plano produtivo. Isso terá uma influência direta no plano de negócio do empreendimento, né, do projeto produtivo do Bahia Produtiva, a qual ele está inserido através de sua associação ou de sua cooperativa. E aí no planejamento produtivo ele precisa ter esses 4 pontos aí bem claros, né, que é a direção, o foco, determinação de resultados e atualizações. Então, direção, o agricultor beneficiário ele tem que ser o próprio empreendedor, tem que partir dele as ações, as vontades. Até, né, ela pode até ajudar no processo, mas não adianta o agricultor, se o agricultor não colocar na cabeça o que ele deseja e seguir e liderar essa ação, não adianta a prestadora de ATE querer, que ele não conseguirá desempenhar esse planejamento produtivo. Então é importante que isso parta dele, né? Que ele tenha foco, é uma característica importantíssima no sucesso de qualquer ação, né? Então ele precisa ter foco, ele precisa estar focado naquilo que ele deseja. Determinação de resultados, né, que é o monitoramento das ações, é conhecer o seu poder, né, e as atualizações. Ele precisa acompanhar a evolução do mercado, das tecnologias, né? Então isso é importante para que ele se mantenha competitivo. E aqui ficam algumas dicas para aprimorar a gestão produtiva da unidade familiar, né? Então, comece pelo planejamento produtivo. Esse é o primeiro passo que o beneficiário precisa dar, né, que é fazer o planejamento produtivo da sua unidade familiar, né? Segundo, faça um bom levantamento dos investimentos existentes, dos subsistemas existentes, né, o que tem na propriedade. Então, muitas vezes ele tem algumas atividades que são lucrativas e outras que são que na verdade dão prejuízos. Então ele precisa levantar, né, que atividades são essas,
né? O que é que ele tem na propriedade que pode minimizar, né, esses custos, né? Vamos lembrar aí que o lucro ele é a produção menos o custo de produção. Então, quanto menos ele gastar, mais lucro ele vai ter, né? Terceiro, foque nos resultados esperados. Então é importante que o beneficiário ele tenha foco, né? Como foi dito no slide anterior. 4. Valorize as pessoas envolvidas na unidade familiar, né? Colocar a mulher como peça fundamental, né? O jovem também como sucessor familiar. E, não menos importante, né, também valorizar a associação, a cooperativa a qual você está inserido, né? Então, isso é muito importante para o sucesso, né, do planejamento, para o sucesso, né, produtivo e para o sucesso do empreendimento ao qual você, agricultor beneficiário, está vinculado. O quinto, né? A pandemia vem mostrando a importância de nos atualizarmos, né? Então, de fato, essa pandemia ela nos trouxe muitos prejuízos, né? No entanto, né, ela nos abriu os olhos para a necessidade de nos reinventarmos, né? Surgiram com isso muitas formas de mercado, muitas formas de comercialização, né? Essa pandemia ela fez com que pudéssemos sair, na verdade, daquela situação de normalidade para buscar novas formas para poder sobreviver, né? Então, ela também teve aí um passo importante que é nos reinventarmos. 6. Adequação do manejo produtivo da unidade familiar, né, valorizando as práticas agroecológicas inclusivas. Isso aí, pessoal, é de suma importância, né, que o agricultor, que o beneficiário, ele busque essa adequação, né? Ele precisa entender que a agroecologia é algo que precisa estar dentro da agricultura familiar. Ela precisa estar sendo trabalhada, ela precisa estar sendo amplamente divulgada, né? Porque a agroecologia ela traz vida, ela traz saúde, é alimento saudável sendo produzido, é alimento saudável indo para a mesa do consumidor, né? Para a mesa do próprio agricultor, do próprio beneficiário. Então é importante que se faça essa adequação o mais rápido possível, né? Que o agricultor ele tenha a agroecologia como sinônimo de vida, né? E busque conhecer tecnologias adequadas, né? Para facilitar a produção, para melhorar a produção, né? É importante que o agricultor ele sempre esteja antenado às novas tecnologias, né? As tecnologias que são adequadas para aquelas atividades que estão sendo produzidas, tá certo? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, né? Eu espero que esse material ele tenha auxiliado, né, a gestão da propriedade, né, e também no processo de produção do planejamento familiar, do plano produtivo.